Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Bom, o assunto desse vídeo aqui é para a gente falar sobre Felipe Luiz. Felipe Luiz, o treinador que é exaltado por alguns e começa a ser detestado por outros, né? Já está começando a famosa divisão entre a torcida rubro-negra. Quem vai estar certo nessa daí? Bom, quem me conhece sabe que eu apoio o treinador, apoio o jogador, apoio o clube, mas isso vai até a segunda página. Quando eu vejo que tem coisas erradas e você vai insistindo no erro, não tem como a gente apoiar. Não tem como a gente apoiar. Então, assim, sobre o treinador Felipe Luiz, para mim, ele é um amador. Ele é um cara que as pessoas falam que ele tem visão de jogo. Para mim, a visão de jogo dele é igual de um cego andando no meio da rua, né? Ele é um cara contraditório do que o pessoal acha que ele é, porque o cara chega na coletiva e fala que vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. Fala que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. O cara estava machucado quando ele falou isso. Fala que é o melhor centroavante do Brasil. Vai fazer um esquema tático para ele quando ele voltasse da lesão. E o cara voltou já tem 4 meses. E a mesma balela. E a mesma balela em todas as coletivas, quando se pergunta, é a mesma baboseira que ele fala, né? Aí chega num jogo importante, como aquele contra o Bayern de Munique. O Varela voando, jogando muita bola. E o cara preferiu o Wesley, né? Preferiu o Wesley, onde ele tinha o Varela e ele tinha o Danilo, podendo conversar com o Danilo para ele jogar de lateral, já que ele não queria colocar o Varela. Não sei o que é que ele tem contra o Varela, né? Aí as pessoas vêm falar de números para defender Felipe Luiz, de números. Meu amigo, mas o Felipe Luiz só tem 4 derrotas no ano, mas e daí? E daí? Essas 4 derrotas no ano, esses 40 jogos aí que ele tem, vai fazer o Flamengo classificar? Fez o Flamengo se classificar contra o Bayern? Não. Não. Essas 4 derrotas que ele tem no ano, e esses 30 e poucos jogos aí que ele tem, não sei quantas vitórias, vai fazer o Flamengo ganhar algum título esse ano? Não. Não vai. Se o time não tiver corretamente certo em campo, se o time não joga bola. Então há uma diferença. Números vazios e números positivos. Para mim, esses números do Felipe Luiz não agregam em nada. Não vai levar o Flamengo a lugar nenhum. Ser o bichão contra um Juventude é bom. Agora, quando pegou um Córdoba, pipocou. Ser um bichão contra um Madureira, um Cabofriense, é mole esses números aí. Agora, quando pegou um Bayern de Munique, sair jogando bonito contra um Madureira, um Cabofriense, um Juventude, é mole. É uns leão. Quando saiu jogando, quando tentou sair jogando contra um Bayern de Munique, não viram nem a cor. É raro. Entregaram paçoca. Aí os caras me vêm falar de número para Felipe Luiz, para passar pano para Felipe Luiz. Fala sério. Fala sério. Quer número? Vocês querem número? O Romário passou pelo Flamengo, fez mais de 200 gols com a camisa do Flamengo. Ganhou o quê? Ganhou o quê? O Gabriel Barbosa, artilheiro de finais, um jogador decisivo, meteu gol ano passado em final e a torcida queria o cara fora. E o cara tinha números. O cara era vamos dizer assim, eu não vou dizer que ele tá assim, que ele é maior do que o Zico, que ele não é. Para mim o Zico sempre vai ser o número 1 da história do Flamengo. Mas o cara tinha um status de ídolo muito grande aqui no Flamengo. E a torcida não quis saber de números. Mandou o cara embora. Muita gente queria o cara embora. Não que eu era a favor dele ficar, que eu gostasse dele. Mas como estamos falando aqui de números, o cara tinha números.
E aí? Então, nem sempre números vai ser uma coisa, vamos dizer assim, vai ser algo positivo para você defender aquilo. Aí fala, ah, mas você cita o Mateuzinho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Mateuzinho já foi, já passou, já era. Já era. E o Mateuzinho, a torcida não gostava dele. A torcida não gostava, mesmo ele sendo o segundo lateral com mais assistência. Pós Léo Moura, coisa que o Wesley nunca vai ser. Nunca vai ser. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não era o Mateuzinho. O Mateuzinho não chegava em coletiva, ele não era treinador. Ele errava pra caramba. Tinha os seus acertos, mas errava muito, a torcida não suportava. Então por que agora ficam defendendo o Felipe Luiz? Fala sério. Para mim é um treinador inútil, amador, e tá na hora de vazar do Flamengo. E tá na hora de vazar do Flamengo, assim como vários jogadores aí. Como vários jogadores aí. Ou vão ficar de braços cruzados, só falando, Filipinho tem 4 derrotas. Filipinho tem 4 derrotas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vem aí Copa do Brasil e vem aí Libertadores. Vocês fiquem aí com esses discursos de 4 derrotas. E se o time do Flamengo não voltar a jogar bola, quando o futebol nosso aqui voltar, se o time do Flamengo não voltar a jogar bola e o Flamengo não ganhar algum título de expressão, vocês fiquem aí com esse discurso, peçam renovação do Felipe. Faz o seguinte, façam campanha para o Felipe Luiz renovar até 2050, para ele fazer logo um contrato vitalício aqui. Vocês fiquem aí com essa baboseira de números para defender esse cara. Deixa eu contar outra coisa para vocês. Renato Gaúcho tinha 87% de aproveitamento. E aí, vocês queriam o Renato Gaúcho? Renato Gaúcho tinha tudo para renovar. E ele só perdeu a Libertadores, só isso. E aí, por que não fizeram campanha Fica Renato Gaúcho? Ah, claro, né? Aí o incoerente sou eu. Ou será que é vocês? Então assim, números vazios. Números vazios. A verdade é essa. Há números e há números. Os do Felipe Luiz é números vazios. Dentro desse ciclo de números do Felipe Luiz, eu posso destacar um pouco de número positivo e o resto de número negativo. Quer ver um número positivo? Foram as vitórias que ele obteve ano passado na Copa do Brasil. Ali foi números positivos. Porque o Flamengo chegou na sua missão final, que era ganhar títulos. Ganhou a Copa do Brasil. Agora quer ver números que não serve, que não vai servir de nada para você ficar defendendo o Felipe Luiz? É os números da atual temporada. É os números da atual temporada. Aí vocês ficam aí, ah, mas o Flamengo foi pro Mundial, apresentou um bom futebol. E daí, cara pálida? E daí? Tá eliminado, assistindo o jogo no sofá, onde o time fraco do Fluminense tá na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, com o Renato Gaúcho. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Onde desse mesmo Al Hilal, esse time do Flamengo não conseguiu ganhar no Mundial. Não conseguiu ganhar no Mundial de 2023. Então não me venham com essas baboseiras de falar de números de treinador. Porque nem sempre números de treinador vai servir para alguma coisa. Volto a repetir. Há números e números. E para mim, desses números que vocês falam tanto de Felipe Luiz, eu racho a metade que ela pode ser positiva. E a outra metade para mim não vai servir de nada. E não serve de nada como não serve agora para vocês defender o Felipe Luiz devido aos seus erros e às suas incoerências que ele comete na beira de campo como treinador. Então, para mim, ficar falando, ah, Filipinho, 4 derrotas, eu quero ver vocês manterem esse discurso. Quando o Flamengo vazar fora de uma Libertadores e vazar fora de uma Copa do Brasil e ficar chupando o dedo no brasileiro. Aí vocês fiquem mantendo esse discurso. Por quê? 4 derrotas, onde no mínimo 2 perdeu na hora que não era para perder.
É em cima disso que eu falo. Perdeu na hora que não era para perder. Quase não se classificou num grupo fraco da Libertadores. Quase não se classificou num grupo fraco da Libertadores. E passou pelo Botafogo da Paraíba com futebol patético e sofrendo. E sofrendo. Aí vocês vêm falar de números? Fala sério. O único número que presta no meio do futebol é quando o objetivo é concluído. Aí esse número vale. Agora, para mim, no meio de uma temporada, o Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes, onde tem times inferiores que foram mais longe, e vocês ficam aí defendendo o Filipinho com números. Olha o nível que chegou o torcedor do Flamengo. Olha o nível que chegou o torcedor do Flamengo. Ao invés de citarem os erros que esse treinador medíocre comete, os caras ficam defendendo Felipe Luiz falando de número. Não dá não pra mim não, não dá não. A gente vê essas coisas porque tem olhos para ver. A gente ouve porque tem ouvido para ver. Mas não dá, não dá. Chega a ser o cúmulo do absurdo essas coisas que a gente vê. E não é, tipo assim, não é uma ou duas pessoas não. É, vamos dizer assim, que é uma legião de talvez fãs, talvez não sei. Que falam essas coisas de números. Então assim, o números vai ser bom até a página 2. Quando você conclui o seu objetivo. Mas quando você derrapa no meio do caminho, não tem como. Onde você vem errando. E você ainda não tem como. É igual... É a mesma coisa, vamos dizer assim. Vou citar um cara aqui. O Bolt. O cara mais veloz assim do atletismo. Ele saiu da largada na sua corrida. Ele, numa corrida de 2.000 quilômetros, 2.000 km, 2.000 metros. Ele chegou, aí faltava ali 500 metros para ele ganhar. E aí acabou o gás dele. Ele saiu disparado aqui primeiro que todos. E aqui o segundo cara vem aqui, ó, feito um avião. E ele aqui, ó. E aí ele ficou para trás. Ou seja, ele teve um tempo recorde até aqui. Mas quando faltava concluir, ele perdeu. É a mesma coisa trazendo esse exemplo para o futebol. Não adianta você ter números bons e você não conseguir concluir o objetivo quando chega nos jogos grandes. Não adianta. Para mim, Felipe Luiz é um treinador amador e para mim ele não está pronto ainda para ser treinador do Flamengo. E eu falo isso sem mudar uma vírgula do que eu estou falando aqui. Sem arrependimento nenhum do que eu estou falando aqui. Tá? Não me arrependo de nada do que eu estou falando aqui a respeito desse treinador. Por quê? Ficam endeusando. Hoje, para muitos, ele é o melhor. Deixar tomar 3 pancadas no brasileiro já vai ser o pior. Então, assim, como diz o Barão, é tragédia anunciada. É tragédia anunciada. Aí, quando toma 3 pancadas aí no brasileiro, ai, Filipinho, 7 derrotas. Né? O discurso vai ser esse. Não, o Filipinho não pode sair não, porque só tem 7 derrotas. Então, assim, é uma coisa que eu nunca vou concordar. Eu respeito quem pensa assim, mas eu não concordo. Só não vai me fazer pensar igual eles. Porque eu tenho a minha opinião, a minha convicção e a minha maneira de ver o futebol e a minha maneira de analisar os números. Números nem sempre vai ser algo positivo para você ficar só se apegando a números. Números vazios. E para mim, de 100%
desses números do Filipe Luís, 60% pode ser positivo, mas 40% é números negativos, números vazios. Para mim não agregou em nada até agora na temporada do Flamengo de 2025. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a sua. Comenta aí no chat, deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito de Filipe Luís como treinador do Flamengo. Para mim concluir aqui esse vídeo, saiu uma informação aí que o Flamengo está querendo o Juninho versão 2.0 em outro idioma. Um tal de Facundo lá do River Plate, né? Onde o cara, vamos dizer assim, tem números igual o Juninho ou se não pior que o Juninho, né? Então assim, há uma grande diferença quando a gente cita números de jogadores e quando a gente cita números de técnico. Por quê? Volto a dar um exemplo aqui sobre laterais e atacantes. O atacante, ele vive de gols. Então todo jogo ele vai ter que depender daquilo ali para ele se manter em alta. Vai ter que se manter de números, vai ter que viver daquilo, números, gols, até chegar em um jogo grande, um jogo decisivo, e ele chegar no seu objetivo final, que é para dar aquele carimbo em cima daqueles números, que é o quê? Gol, títulos. Então a mesma coisa vale para um lateral. Lateral tem 50 jogos na temporada, fez 20 assistências e conseguiu fazer 6 gols. Cara, número top para um lateral. Um goleiro, tem 80 jogos na temporada, fez 400 defesas e tomou apenas 50 gols. Número top. E para carimbar, dentro dessas defesas aí, ele fez 2 de pênalti numa final, ganhou o título. Show de bola. Carimbou os números com título, com conquistas. Então é em cima disso que eu me refiro. Nem sempre você ter 80% de aproveitamento e chegou na hora de você carimbar aqueles números e você não conseguir o seu objetivo, que é o título, para mim não adianta. Para mim não adianta. Um outro exemplo que eu vou citar aqui, o Simeone, lá do Atlético de Madrid. Porrada de jogos nas costas, vitórias e não sei o que, mas não ganha título. Então, para que eu vou ficar elogiando um treinador que tem 80%, 90% e não ganha título? Treinador medíocre, ou time, ou sei lá o que. Então, assim, a mesma coisa é esse tal de Filipe Luís. Ano passado foi uma coisa, esse ano é outra coisa. Ah, mas o Filipinho ganhou a Copa do Brasil. Opa, peraí, ano passado, passou. Ah, mas o Filipinho ganhou a Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil? Ah, mas o Filipinho ganhou o Carioca. Carioca era obrigação, pô. Carioca era obrigação. E Supercopa do Brasil vamos dizer, um título isolado. Um título isolado. Agora as competições mesmo para valer, eu quero ver daqui para frente. Final do ano a gente conversa. Isso se esse treinadorzinho aí chegar até o final do ano. Porque uma eliminação na Copa Libertadores da América, tchau. Vai junto com teus números e a sua torcida. Vai. Eu espero que não aconteça isso. Eu espero de verdade que não aconteça isso. Porém, se acontecer, para mim, aqui do canal Crônica Esportiva RN, não vai ser surpresa nenhuma. Por quê? O cara já está mostrando que é um treinador medíocre, se contradiz no que ele fala. Volto a repetir, ele falou numa coletiva que ia fazer um modelo de jogo para o Pedro, que o Pedro era o melhor centroavante do Brasil, quando ele voltasse, ia contar com ele. O cara voltou já tem 4 meses e o cara não joga. Num jogo ele bota Bruno Henrique, no outro jogo ele bota Prata.
Num jogo ele bota o Luiz Araújo sendo praticamente um volante. Ou seja, é um treinador que está perdido, não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Aí depois a culpa é minha, a culpa é do Barão, a culpa é do Frank, porque a gente fala a verdade. Aí dói na ferida, né, quando fala a verdade. Aí dói na ferida. Volto a repetir, eu não defendo CPFs, eu defendo CRF. Eu defendo o Clube de Regatas do Flamengo. É contra essas babaquices, contra esse tipo de treinador e esse tipo de diretor de futebol ridículo, que só contrata porcaria para vir pro Flamengo. É que eu falo, em cima das brechas que eles dão. Em cima das brechas que eles dão. Então não me venham falar de números para defender esse treinador, como diz o Bob Breck, esse avatar Botox, junto com esse português ridículo, que saiu lá da Baixa da Égua para vir para cá. Para vir para cá. Então assim, estamos na metade da temporada. O Clube do Bilhão tá vendo do sofá Fluminense numa semifinal de Copa do Mundo de clube, onde era para nós estar lá nesse Mundial ainda. Estamos vendo aí o Palmeiras, que vai enfrentar o Chelsea, que eu não vou duvidar de nada se o Palmeiras avançar. Eu não vou duvidar disso acontecer e da final ser uma final brasileira. Eu não vou duvidar desse Mundial vir para cá. E você fica aí, continue aí, defendendo o Felipe Luiz. Defendendo o Felipe Luiz. Continue aí, defendendo com unhas e dentes. O Flamengo vai alugar, ó. O Flamengo vai ganhar. Com você defendendo o Felipe Luiz. Com você defendendo o Wesley. Fazendo capas de 450 milhões no Wesley. Continue defendendo. Fiquem dizendo aí que você não pode criticar o Felipe Luiz por causa do... Eu quero que se dane, velho. Quero que se dane. Números junto com o Felipe Luiz. Tem que torcer para isso aqui, ó. Flamengo. Não é para treinador ridículo não, que nem esse não. Que escala o Wesley. Que escala o Wesley. Se o Boto fosse um diretor de futebol de verdade, ele mandaria embora o Felipe Luiz junto com o Wesley. Rescindir o contrato desses caras. Felipe Luiz não tem a menor capacidade para gerir esse grupo do Flamengo. E vou falar uma coisa aqui para vocês. Para mim, ele já perdeu o grupo. Ele já perdeu o grupo. Para mim, o Felipe Luiz já perdeu o grupo. Vocês vão ver se vai ter jogador que vai correr. Anota o que eu estou falando. A mesma coisa eu falei quando era o Paulo Souza. Eu falei quando era o Renato Gaúcho, lá no meu outro canal. Quando era o Rogério Ceni, eu falei a mesma coisa, por causa dos erros deles. O Renato Gaúcho era um cara que não gostava de estudar. Tinha números estrondosos, goleadas. Quando a gente falava do Renato Gaúcho, parecia que a gente estava falando de um deus. A galera caía matando quando falava de Renato Gaúcho. Tá agora, Felipe Luiz, você não pode falar um A desse cara. Como se esse cara tivesse feito alguma coisa que revolucionou o futebol. Ah, vamos procurar o que fazer. Fico enchendo o saco com o negócio de Felipe Luiz. Filipinho, coisa de homem. Então assim, eu não mudo uma vírgula. Não é você nem ninguém que vai fazer eu mudar o que eu penso sobre Felipe Luiz. Não é você nem ninguém que vai mudar o que eu penso sobre o Wesley, sobre esse goleirinho. E sobre mais 2, 3 jogadores que eu não vou citar aqui o nome. Mas quem me conhece sabe que eu não gosto. Eu não vejo a hora de vazar. Juninho, Prata, o Wesley, esse goleirinho. Não vejo a hora desses caras vazar e esse fanfarrão do Boto. O Boto deu uma entrevista aí que não vai contratar ninguém pro lugar do Gerson porque já trouxe o Jorginho. Aí o Flamengo tem
Jorginho, Alan e o pé duro do Everton Araújo. E só. Quem é o outro volante? Quem é o outro volante que o Flamengo tem? Dela Cruz, que é uma incógnita, que falam que não pode jogar em altitude. Como é que o Flamengo traz um cara e bota no contrato dele, aceita botar no contrato que ele não pode jogar ali, em altitude? Não que foi o erro dessa gestão, tá? Foi da outra. Isso aí foi pataquada do Braz junto com o Landim. Que não era nem tipo assim, não, meu atleta, não, meu funcionário não joga em altitude. Então, opa, obrigado, quero não. Ia para outro. Eu nunca vi, em 30 anos de futebol, nunca vi uma palhaçada dessa. Você contratar um jogador e o jogador dizer que não pode jogar em altitude. Só o Dela Cruz aí, né? Um cara, um jogador experiente, jogador de Copa do Mundo. E os caras aceitaram essas condições no contrato dele. Então, assim, é uma incógnita. E digo mais, o Flamengo vai perder o Pedro, vai perder o Varela. Vai perder o Pedro e vai perder o Varela. O Pedro ficou pé da vida com essa notícia que saiu. O empresário do Pedro nem se fala. O Varela, eu vou dizer uma coisa. Se o Varela renovar com o Flamengo, já sei que ele é muito burro. Porque o cara renovar para ser humilhado, como ele vem sendo, por esse Felipe Luiz, que prefere botar o Wesley, ao invés dele, um jogador de Copa do Mundo. Meu irmão, o Varela, o cara tem que ser muito burro, meu. Muito burro. Alô, Varela. Sei que você não vai ver esse vídeo aqui, mas vai ficar registrado. Vaza. Vai embora, vai ser feliz em outro clube. Porque se você ficar no Flamengo, você renovar, você vai mofar no banco para o Wesley, enquanto esse treinador estiver aqui. Enquanto esse treinador estiver aqui, você vai ser banco de reserva. Porque esse é o nível que chegamos. Tem um lateral que não sabe fazer um cruzamento. Tem um lateral que não serve de nada. O pior lateral da história do Flamengo. Revelado nas categorias de base. Se chama Wesley. Se chama Wesley. Ah, o Flamengo não vai vender ele por 18 milhões. Recusou da Roma. Ele quer 35. Quer 35, mas não vai conseguir. Estão achando que os europeus é igual ao Brasil, é? Que paga fortuna em bagre? Estão achando, é? Bom, galera. Valeu. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, não posso fazer nada. Segue o fluxo. Essa é a minha opinião. E até a próxima. Valeu.